Tarde Nacional com Luciana Vale. Entrevista. 3h25 no Rio, você acompanha a Tarde Nacional, que agora quer falar sobre a pornografia da vingança, conhecida como revenge porn. Acontece quando alguém posta na rede fotos íntimas de outra pessoa com quem já se relacionou, com o objetivo de humilhar publicamente ou fazer chantagem. A gente conversa com o psicólogo Breno Rosostolato sobre o assunto. Breno está conosco ao telefone. Boa tarde, Breno. Breno está conosco? Tô sim. Ai, que bom. Consegui te alcançar. Que bom, chegamos, nos encontramos. Breno, eu classifico esse tipo de atitude como uma tremenda de uma covardia. Seja partindo do homem, seja partindo da mulher, é de extrema covardia realmente você deixar uma pessoa desarmada e indefesa diante de fotos, né, reveladoras, fotos íntimas. O que você me diz? Eu acho curioso, né, a gente pensar nessa questão da covardia, mas eu não penso nem na questão das fotos, né? Eu fico me perguntando o que leva a pessoa justamente a querer postar isso em redes sociais, e qual é a intenção da pessoa, né, nesse tipo de comportamento. É se vingar mesmo, né? Exatamente. Isso eu acho mais agravante, porque, convenhamos, é lógico que a gente escuta muito, por exemplo, recomendações assim, olha, não tire fotos íntimas, assim, tire fotos à vontade, da maneira como você quiser, mas tome cuidado com seus contatos, né, na divulgação dessas fotos, conteúdos mais pessoais, tome sempre muito cuidado, porque a gente sabe que a internet tem um pouco de tudo, né? Tem coisas boas e coisas ruins, pessoas bem intencionadas e muito mal intencionadas. Agora, a questão de uma pessoa próxima expor a outra, né? Expor essa foto íntima ou esse conteúdo íntimo em redes sociais, eu acho que é uma questão bastante complicada, né? Onde está o grande complexo dessa questão do revenge porn. As pessoas, acho que elas são capazes de cometer pequenas vinganças, né? Principalmente nessas questões amorosas aí. Pessoas mal resolvidas, né? Pessoas mal resolvidas podem promover, sim, pequenas vinganças com aquele que o deixou ou a deixou. Mas como você mesmo disse, tornar público ou pública essa dor, essa perda, sem saber lidar com isso de forma madura, né? Falta maturidade, eu acho que é isso que fica claro. Muito, bastante. É curioso uma outra questão que isso acontece, você muito bem ressaltou no comecinho da nossa conversa, que isso acontece entre homens e mulheres, né? Ainda existe uma prevalência maior de homens que acabam utilizando, né, dessas fotos íntimas para humilhar mesmo, né, a ex-companheira, né, ou homens que não conseguiram lidar bem com o desfecho do relacionamento, com o término, enfim. E aí acabam utilizando essas fotos como uma maneira de se sentirem um pouco mais aliviados. Lógico que isso é muito falso, né? Isso é uma ideia totalmente enfadonha de achar que dessa maneira ele vai saiu por cima, ou que saiu por cima. Vai sentir melhor, enfim. Isso é uma ideia totalmente efêmera, né? Totalmente ilusória. Mas a pessoa, ela tá com aquela proposta mesmo de se vingar, né? E eu acho que isso é resultado um pouco das questões onde os homens eles não conseguem mais admitir ou não conseguem reconhecer que hoje em dia as mulheres elas não são mais propriedade deles, né? Já foi-se o tempo onde os homens utilizavam as mulheres apenas como um objeto de uso, né? De prazer. Seus desejos. E hoje em dia as mulheres elas têm autonomia de iniciar uma relação e de terminar. Enfim, essas questões das repressões sexuais, elas vêm sendo cada vez mais discutidas. Eu acho que muitos dos homens que utilizam desse recurso para humilhar as suas ex-companheiras, ainda se baseia muito nessa ideia, né, patriarcal, um pouco machista ainda, de que o homem ele tem que estar acima da mulher, né, a todo custo. E agora a gente não está falando só dessas relações duradouras, né, de longos namoros, não. É possível que um homem numa noite, depois de uma cantada, tenha tomado um tremendo fora, um não na cara, e não saiba digerir esse não e acabe apelando, né? Exatamente. E tem até uma outra questão, às vezes fotos íntimas que eles postam como um sinal de
de prêmio, né? Uma premiação, um triunfo, né? Então eles, para se gabarem, né? Em relação a outros homens, eles até acabam utilizando das fotos também para mostrarem uma certa superioridade, ainda que ela também é uma ideia totalmente ilusória de que o poder dos homens está no aspecto sexual, né? Nos seus genitais e na potência dos seus genitais, ou suportamente de quantas mulheres eles conseguem numa noite. É uma coisa bastante empobrecida até, né? Infantil. Agora, como é que você acha que a mulher deve lidar com esse tipo de situação? Eu acho que assim que ela descobrir, né, dessas postagens, eu acho que tem que denunciar, né? Isso é uma violência, isso é uma violência, isso tem que ser denunciado, ainda mais porque a grande maioria dessas postagens acontecem com pessoas muito próximas, então são namorados de longas datas, né, ou é o ex-companheiro, né, o ex-marido, enfim. Então são pessoas que elas conhecem, e é uma violência que, se é uma violência virtual, isso pode com o tempo, se ela não tomar uma atitude e não houver uma denúncia, isso pode até se tornar uma violência maior ainda, né? Porque se sabe também que muitos homens, né, ou essas pessoas que não conseguem lidar bem com esses términos de relacionamento, essa frustração é tamanha que depois essas pessoas elas ficam perseguindo, né? O ex-companheiro. Então a denúncia é importante para que algo possa ser feito imediatamente, para que aquilo depois não fica como, né, aquilo não se repita, prolongando e de repente aconteça alguma coisa pior lá na frente. É importante também, desculpa te interromper, Breno, é importante também a gente ressaltar aí no perfil deste homem, né, capaz desse tipo de coisa, um alerta para que a coisa não acabe virando uma psicose também, como você falou. Uma psicopatia. Uma psicopatia, na verdade, para o cara não se tornar um psicopata. Exatamente. Não, isso é bastante complicado, porque para uma pessoa não lidar bem com o desfecho do relacionamento, ou com uma discussão, enfim, e ela acaba agredindo o outro por não dar conta, né? Por conta dessa frustração dela mesmo, eu acho que é sempre um grande agravante nessa questão, né? A pessoa partir para uma agressão porque ela não consegue lidar com a opinião alheia, com opinião diferente da dela, com comportamento diferente da dele, com opiniões diferentes. Eu acho que isso é complicado, né? E se as pessoas não tomarem cuidado, aquilo pode virar uma violência maior, uma perseguição maior, e a gente está falando mesmo de coisas beiram mesmo uma psicopatia, né? Um comportamento bem psicopata, bem violento até, que pode ocasionar, inclusive, até morte. A gente sabe que as frustrações levam a assassinatos também. Agora, sobre esse aspecto, né, do crime propriamente, né, a violência contra a mulher, seja ela real ou virtual, eu acho que há até um agravante aí, no sentido de que postar a foto, o vídeo, enfim, as imagens dessa mulher tendo relações sexuais nas redes sociais, é um ato premeditado, né? É muito diferente do cara que foi, enfim, que perdeu uma namorada, terminou um relacionamento longo, ou foi rejeitado mesmo, num ato de desespero, sair quebrando a casa, ou quebrar o vidro do carro da mulher, enfim, ou qualquer outra atitude mais extremada. No caso de uma internet, eu acho que é caso pensado mesmo, né? Existe uma premeditação, a gente pode até olhar por esse ângulo, né? Por esse viés. E a premeditação é interessante que ela traz a questão do prazer, né? A pessoa que faz isso, ela faz com certo prazer, tem um prazer por trás disso, né? Em colocar foto, em fazer uma montagem, em divulgar o vídeo. Às vezes até, alguns casos, para se vingarem mesmo, eles simulam até que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vamos ficar juntos, e aí eles filmam aquela relação, já pensando mesmo em postar depois, para diminuir, né, para inferiorizar, para humilhar. Então, existe uma questão da premeditação mesmo. Eu acho que são casos diferentes, eu acho que seus exemplos foram muito bons. São tão diferentes mesmo. O que torna, a premeditação torna ainda mais grave, né? Exatamente. A questão da violência. Embora a violência é violência em qualquer nível, de qualquer maneira, né? Seja ela virtual ou física, né? Diretamente, é uma violência, né? Acho que não diminui, não justifica também o fato das pessoas fazerem isso com o outro. Breno, agora um recado final para as pessoas que podem achar que o revenge porn, a pornografia da vingança, pode se tornar moda
Qual é o recado que você dá aí para, enfim, principalmente os mais jovens, mais inexperientes, enfim? Saber que ninguém é de sua propriedade e você não é propriedade de ninguém. Aceitar a autonomia do outro, o direito do outro, fazer escolhas. A pessoa, ela tem o direito, né? E ela pode ficar com você, como ela pode não, as coisas podem não acontecer de forma favorável, e a aceitação é a melhor forma, sabe, da gente conseguir lidar com as nossas frustrações. O que a gente não pode é achar que o outro, ela tem que ser crucificada por conta das nossas perdas, das nossas faltas emocionais. Então acho que o revenge porn, né, nunca tem que ser, não deve ser um recurso para hipótese alguma. As pessoas, elas têm que repensar as suas relações, as suas escolhas, sabe, e as próprias frustrações também. Eu falei dos mais jovens, mais maturos, mas não estou dizendo que os jovens são imaturos, não, hein, gente. Tem muito homem aí com 40 anos, 50 anos de idade, que é um tremendo crianção. Não, mas isso idade não é... Não, idade não é identidade também. Exatamente, perfeito. Breno Rosostolato, psicólogo, professor da Faculdade Santa Marcelina, muito obrigada pela entrevista aqui ao Tarde Nacional. Obrigado a vocês, uma boa tarde. Uma boa tarde. Um abraço. Até a próxima, um grande abraço.